Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 7 de maio, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos 60 ao 69, que diz assim: Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu povo, que palavra forte essa de hoje, desse sábado. A conclusão de todo o capítulo 6. Durante essa semana inteira, acompanhamos o capítulo 6 do Evangelho de João, o discurso de Jesus sobre o pão do céu, o pão da vida. E hoje, Jesus dá como que um checkmate. Meu povo, só permanece com Jesus quem crê na sua palavra. Não permanece com ele aquele que só quer milagre. Não permanece com ele aquele que só quer a cura, que só quer a libertação. Deus cura, Deus realiza milagre, Deus realiza prodígios, Deus multiplica os pães. E depois? Permanece com ele? Nem todos. Nós vimos durante esses dias a multidão que segue Jesus e vai atrás de Jesus, e Jesus vai desmascarar aquela multidão dizendo: vocês estão atrás de mim não é porque vocês creem em mim, é porque vocês comeram pão. E Jesus depois disse: esforçai-vos pelo alimento que não perece. E Jesus se apresenta como o pão do céu. Jesus está dizendo que a sua carne é comida, que o seu sangue é bebida. É a forma do Evangelho de João falar sobre a Eucaristia. Minha carne é comida, meu sangue é bebida. Só que o que aconteceu? O que está dizendo o Evangelho de hoje? Muitos dos discípulos, vejam, eram os discípulos. Ou seja, eram aqueles que seguiam Jesus. Os próprios discípulos de Jesus disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Essa palavra é dura demais. Quem consegue escutá-la? Durante esses dias, nós escutamos os judeus que falaram algo parecido, algo semelhante. Os judeus disseram: como é que ele pode dar sua carne para comer? Como é que pode? Isso é loucura. E hoje os discípulos, essa palavra é dura demais. Quem consegue escutá-la? Quem consegue escutá-la? Ou seja, os próprios discípulos de Jesus, muitos, não todos, muitos dos discípulos de Jesus não acreditaram na sua palavra. Meu povo, veja como às vezes a gente até acredita que Deus pode realizar um milagre, às vezes a gente até acredita que Deus pode curar, que pode libertar, mas às vezes a gente não acredita na palavra de Jesus, ou seja, não acolhe a palavra de Jesus, porque não aceita a palavra de Jesus.
Nós temos uma dificuldade de nos abrirmos ao ensinamento de Jesus, por quê? Porque nós temos o nosso próprio pensamento, nós temos as nossas próprias crenças, nós temos a nossa mentalidade, que muitas vezes é uma mentalidade contrária ao Evangelho. Muitas vezes a nossa forma de pensar é aquilo que o profeta Isaías já dizia lá no Antigo Testamento. Deus que fala ao povo dizendo: olha, os meus pensamentos não são os vossos. A vossa maneira de pensar e agir não é a minha. Deus fala isso para o povo, lá, está lá no livro do profeta Isaías. Meu povo, isso vai se repetindo ao longo dos séculos, de gerações em gerações. Hoje, como é que nós pensamos na nossa vida? Será que nós hoje não estamos como esses discípulos de Jesus que o abandonaram, hein? Essa palavra é muito dura, quem pode escutá-la? Eles não aceitaram o fato de Jesus estar dando a sua carne como comida, o seu sangue como bebida. Assim como muitos hoje também. Está aí. A Igreja Católica. Olha, meu povo, olha só, entenda uma coisa. A Igreja Católica, fundamentada na fé de Pedro, é a única igreja que acredita na palavra de Jesus. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. A Igreja Católica. É tanto que é só na Igreja Católica que existe Eucaristia e nenhuma outra existe. Só na Igreja Católica. Percebe isso? Compreende isso? Os discípulos foram embora, diz o Evangelho. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Quando Jesus viu os discípulos indo embora, Jesus não os chamou de volta. Por quê? Porque só fica quem crê. E Jesus só quer aqueles que creem. Só permanece quem crê, meu povo. Quando Jesus viu os discípulos indo embora, Jesus se voltou para os apóstolos e Jesus disse: e vocês? Não vão embora também não? Olha só. E vocês não vão embora também não? E aí Pedro, sempre Pedro, o chefe dos apóstolos, o primeiro papa: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Se o Senhor disse, então pronto, nós acreditamos, eu creio, Senhor. Veja, por que a igreja crê na Eucaristia? Porque Pedro acreditou. Porque Pedro professou a fé. Por que a igreja é apostólica? Porque vem da fé dos apóstolos. Se a igreja crê na Eucaristia, é porque Pedro acreditou. É porque os apóstolos acreditaram. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Enquanto que hoje ainda tanta gente que não dá ouvidos à palavra de Jesus, que preferem negar a presença de Jesus na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, pensando que é só um pãozinho abençoado, pensando que... Não, não. É o corpo, sangue, e alma e divindade de Jesus. Acredite você ou não. E o fato de você não acreditar, isso não torna a verdade de Cristo mentira. É uma verdade que você pode crer ou não crer. Pedro acreditou. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Então, Jesus é a verdade. Não foi isso que ele falou? Se Jesus é a verdade, ele não mente. Então, se ele diz que a sua carne é comida, seu sangue é bebida, mesmo que os nossos sentidos nos enganem, mesmo que a Eucaristia tenha gosto de pão, formato de pão, é o Cristo, o pão vivo descido do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.